com o Atlas da Violência, apresentado recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, 4.936 mulheres foram assassinadas no Brasil. É uma média de 13 homicídios por dia, o maior número registrado em 10 anos. Em Três Rios, não há registro de casos de feminicídios desde 2015, graças às iniciativas de combate à violência doméstica realizadas no município, como o programa Flor de Lótus, que tem o objetivo de acompanhar e prevenir novos casos. Faz parte, inclusive, do programa Guardiões da Vida, que oferece acompanhamento da Polícia Militar em caso de registrados de agressões. Rafael Páscoa. É isso mesmo, Gui. Hoje vamos conversar com a doutora Ellen de Freitas Barbosa, juíza da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos conversar também com a psicóloga Márcia Miranda Cunha, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e a sargento Hortência, do 38º Batalhão de Polícia Militar dos Guardiões da Vida. Bom dia e bem-vindas ao 107 Verdade. Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos entender o porquê desse programa, né? O programa Flor de Lótus, o porquê dessa iniciativa foi criada, qual que é a principal motivação? Bom dia. Eu sou Márcia, psicóloga. O programa Flor de Lótus foi criado a partir de uma iniciativa da doutora Ellen, juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que percebeu que o número de reincidência era muito grande nos casos de violência aqui no município. E aí, a partir de uma parceria feita com o 38º Batalhão, que teve a colaboração dos Guardiões da Vida, e também ela conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça, que tivesse um psicólogo na vara, começou-se algumas ações isoladas. E, a partir daí, entendeu-se ser interessante transformar isso num programa. E aí surgiu o programa Flor de Lótus. A origem do nome Flor de Lótus, ela foi escolhida pela simbologia dessa flor, porque a flor de lótus ela é cultivada, né, no pântano, na água suja, e ao fim do dia ela fica ali misturada naquela lama meio murcha, como se estivesse morrendo, né? E no outro dia, com os raios de sol, com a claridade, ela ressurge e renasce. Então, o simbolismo da flor de lótus é esse renascimento. E o programa viria como essa luz para essas mulheres vítimas de violência, possibilitar esse renascimento, né? Só para a gente poder também contextualizar, né, de acordo com os dados do Dossiê da Mulher 2019, do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, em 24 horas, 4 mulheres são vítimas de lesão corporal dolosa, que é quando há intenção de agressão, né? 12 vítimas de estupro, em 24 horas, 4 mulheres sofrem ameaças e uma mulher importunação ofensiva ao pudor. Ainda segundo o dossiê, em 2018, no estado do Rio, foram registrados 71 feminicídios, 288 tentativas e 62% ocorreram dentro da casa da vítima. Durante o ano, foram registrados 4.543 casos de estupros. Em 44% deles, os agressores eram conhecidos das vítimas. Quando a gente fala de outro crime, como a pedofilia, a gente sabe que o criminoso ele também tem essa relação muito próxima com a família. A gente pode considerar os casos de agressões domésticas também nesse cenário de um agressor também próximo à vítima? Certo, a violência doméstica familiar contra a mulher, ela acontece isso, ou no contexto doméstico, pessoas que convivem sobre o mesmo espaço, né, o familiar, ou com alguma relação afetiva, como no caso do namorado com namorada. Então, geralmente, sim, os casos, as pessoas têm o agressor tem uma relação próxima a essa vítima, né? E justamente por esses dados alarmantes que você acabou de citar, é que o programa vem com esse objetivo de tentar diminuir o número de reincidência, que era muito alto no município, e tentar fazer ações que possam estar colaborando para esse combate. Então, dentro do programa, nós temos alguns projetos. Um deles é o Grupo Reflexivo de Autor, que ele funciona com autores
de violência, que estão cumprindo medidas protetivas, então não podem se aproximar da vítima ou estão afastados do lar. E é um trabalho de sensibilização, onde a cada encontro, ele participa de 10 encontros, e a cada encontro ele vai ouvindo sobre um tema determinado ligado à Lei Maria da Penha. É uma tentativa de que ele se sensibilize, se conscientize do seu comportamento e possa vir a modificar esse comportamento. Temos também uma ação que chama Resenha Juvenil, que é nas escolas. A gente vai às escolas para o período de ensino médio, né, ali uma faixa etária de 13, 14 a 18, que é onde, infelizmente, começam os relacionamentos abusivos entre os namorados. Então, a gente vai fazer um trabalho também de conscientização, de uma valorização dessa mulher, para que não aceite esse tipo de relacionamento, para que saiba identificar que está num relacionamento abusivo. E para os meninos, alunos também, porque a gente vem numa cultura machista que vai se repetindo, e a gente tenta falar um pouco sobre isso também, para desconstruir essa cultura machista que a gente vive. Então, são duas ações dentro do programa Flor de Lótus. Nós temos também o encontro multidisciplinar, que é um encontro com a Polícia Civil, Polícia Militar, oficiais de justiça e a nossa equipe, né, que está aqui presente, com um trabalho de sensibilização de qual a melhor maneira de abordar essa vítima, porque essa mulher está fragilizada, ela está com medo, ela está assim, muito nervosa e ela precisa ser acolhida. Então, é nesse sentido de que tem um trabalho com a técnica que ele já tem, mas também com essa parte humanizada de sensibilização para com a vítima. Tem o Chá de Mulheres, que é coordenado pela Hortência, Guardiã da Vida, que acontece no batalhão uma vez por mês, com as mulheres vítimas de violência, e aí são temas abordados pertinentes a essa questão da mulher. E a gente tem também multiplicadores. Nós vamos começar agora um trabalho com a Universidade Rural de multiplicadores desse nosso trabalho, para que a gente possa ter outras pessoas envolvidas nesse trabalho de as escolas, a comunidade. Isso faz parte também do programa Flor de Lótus. E a sala, né, que está acabando de ser construída no batalhão, depois a Hortência pode falar melhor, que é uma sala de acolhimento, uma sala especial para essas vítimas que os guardiões conversam, para elas se sentirem também mais acolhidas. Então, esses são alguns dos projetos, das ações dentro desse programa Flor de Lótus. Eu percebi que vocês têm um olhar muito eficiente com crianças e adolescentes a respeito desse assunto, né? E a gente sabe da importância de envolver. Não só para a gente poder prevenir, né, precaver futuros agressores, né, futuras vítimas, mas também tem crianças que já crescem num ambiente agressivo, né? E na realidade, na prática, vocês têm observado isso? Sim, toda semana tem as audiências de violência contra a mulher que nós participamos e sempre, assim, com raríssimas exceções, os casos envolvem muito marido com mulher ou ex-companheiro com companheira e os filhos inseridos naquele contexto. Então, quando a gente vai à escola, tem esse objetivo também, porque esses adolescentes, eles identificam em casa esse relacionamento abusivo, muitas vezes trazem para a gente a situação, e a mulher, ela fica precisando de um encorajamento. Existe o ciclo da violência, que alguém tem que quebrar esse ciclo, e esse alguém seria essa mulher. E na maioria das vezes, ela não se percebe nesse ciclo, e precisa de ajuda. E às vezes, nessa saída da escola, esse filho identifica que em casa está havendo esse relacionamento abusivo, e pede algum tipo de ajuda. Ao final das resenhas, vem muitos adolescentes conversar, e aí os guardiões são pessoas capacitadas para esse tipo de orientação e intervenção. Há quanto tempo que existe o programa Flor de Lótus? Na verdade, o trabalho começou em 2015, quando a doutora Ellen conseguiu trazer essa parceria dos guardiões. Depois, em 2016, eu cheguei, mas ainda não estava neste formato de programa. Nós vimos fazendo as ações isoladamente. E aí, a partir de final de 2017, começo de 2018, se transformou num programa. E já é recente o programa, né? E em Três Rios, as ações de combate à violência doméstica têm sido importantes para reduzir esses índices, né? Desde 2015 não é registrado casos de feminicídio na cidade. Então a gente tem motivo para comemorar, porque eu tinha comentado aqui sobre o dossiê, né, da mulher de 2019 em relação ao estado do Rio. A situação é grave e parece que Três Rios a gente tem uma sensação de poder respirar com mais tranquilidade, né?
Sim, esses índices de violência em 3 Rios, apesar de ainda ser alto, né, porque de todas as ocorrências registradas na delegacia, cerca de 40% são relacionadas à violência doméstica. Mas mesmo assim a gente tem um estudo que demonstra que de cada 10 casos de agressão, apenas um é registrado. Então são muitos registros, mas eles não representam apenas 10% das ocorrências de violência doméstica. E com esse trabalho que começou com os Guardiões em 2015, hoje, a Hortência depois fala melhor sobre isso, a gente tem um índice de reincidência inferior a 4%, quando no panorama nacional o índice de reincidência é de 40%. A gente vem divulgando a Lei Maria da Penha, vem divulgando o trabalho realizado pelo programa Flor de Lótus, dando condições para que agora essas mulheres que não denunciam, que não se sentem ainda encorajadas, venham a procurar ou o Juizado da Violência Doméstica ou os Guardiões da Vida, para que seja feito um trabalho e ela então compareça à delegacia para efetuar esse registro. A Lei Maria da Penha, que em agosto agora completa 13 anos, traz uma série de medidas para proteger essa mulher vítima de violência doméstica, né? A gente tem as medidas protetivas de urgência, que nos casos mais graves o agressor ele é afastado do lar, né? Ele é retirado da convivência da família, ele é proibido de se aproximar da vítima, de manter contato, através de telefone, mensagem, e quando a mulher não tem condições de se manter, é fixada uma pensão. Se esse agressor tem algum tipo de porte ou posse de arma, essa posse é suspensa. E hoje a gente tem uma tranquilidade no cumprimento das medidas protetivas graças ao trabalho dos Guardiões da Vida, que acompanham pessoalmente essas medidas protetivas. A gente fala, quando a gente fala de violência doméstica, né, violência contra a mulher, muitas vezes, até, né, por isso que é tão importante o trabalho de vocês para a gente informar cada vez mais, muita gente acaba considerando só os casos de violências físicas, né? Só que é bem mais amplo esse espectro de relação ao que é a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência contra a mulher, que é a violência psicológica, né, que quando começa o ciclo da violência, as mulheres têm uma maior dificuldade de identificação dessa violência. É quando o homem tenta tirar a autoestima da mulher, palavras que ferem, não deixa que ela use a roupa que ela tem vontade de usar, não deixa que ela se relacione com pessoas que eram do convívio, não permite que vá a determinados lugares, e às vezes a mulher inicialmente recebe essa conduta do homem como um cuidado, que ele gosta de mim, ele está preocupado, e na verdade já começa ali uma violência, né? Nós temos a violência moral, que são os xingamentos, né? Que são muito comuns também em brigas, né? Chama de nomes desrespeitosos. Temos a violência sexual, né? Uma relação, para que aconteça a relação sexual, tem que ter a vontade dos dois. Nem dentro do casamento a mulher tem a obrigação de ter relação sexual no momento que o homem quer, aquilo tem que haver uma comunhão de vontades, né? E temos a violência patrimonial. A gente tem muitos casos, né, relacionado a celular, né? Quer o celular, quer toma o celular, quer a senha do celular, ela está me traindo, eu quero o celular para provar que ela está me traindo. Eu falo isso às vezes. Nada que a mulher faça, nenhuma conduta da mulher dá ao homem o direito de agredi-lo, né? Então a traição, às vezes o homem quer provar uma traição e para isso comete uma violência. Isso não tem a menor diferença, porque o fato da mulher ter traído não gera nenhum direito ao homem, né? Tem o direito de ter, ninguém é obrigado a permanecer com ninguém, né? Então, se a pessoa não é adequada, se você acha que a pessoa não é adequada, você termina aquele relacionamento antes que chegue nesse ponto de violência, porque nenhum ato justifica uma violência contra a mulher.
São ações como essa, gente, que a gente precisa mudar, né, a forma de educar, né, os nossos filhos e as nossas filhas. Né, e isso é um tipo de educação, né, retrógrada e antiga no Brasil, né, essa forma machista que a gente vem. E aí, quando a gente fala, que é um outro ponto que a gente precisa conversar muito, é que quando a gente fala desse tipo de educação, principalmente com as crianças e adolescentes, muitas vezes ele é focado, né, as pessoas pensam só na questão da menina, mas não, né, o menino também precisa ser educado para essa nova geração, para esse novo formato, que na verdade é o formato ideal e correto. Né? Eu vejo muito isso, né, quando a gente, né, a minha sogra, às vezes, ela fala, o formato com que ela foi educada é totalmente diferente do que eu crio hoje a minha filha, e a gente vê, né, que a gente precisa evoluir cada vez mais para acabar com essa educação machista que a gente tem no Brasil. Tem uma pergunta para a doutora Ellen. A gente sabe que a Lei Maria da Penha hoje ela funciona para as mulheres que precisam, mas quais casos são considerados feminicídios? Feminicídio é o assassinato da mulher em razão do gênero, né? A mulher é morta em razão da condição de mulher. A maioria dos casos de feminicídio está relacionado à violência doméstica, né? Mas não são apenas violência doméstica. Pode ser isolado também, né? Pode ser isolado. Por exemplo, numa relação de trabalho, um homem não aceita o fato de que ele tem uma chefe mulher, ele se sente diminuído por isso, e em razão por ele não aceitar ter uma chefe mulher, ser subordinado a uma mulher, ele vai e pratica um homicídio. A gente está diante de uma situação de feminicídio. Mas a maioria dos casos são relacionados à violência doméstica. E o que a gente percebe é que o feminicídio, ele é um final de um ciclo de violência. O homem não inicia a violência com o feminicídio, né? A mulher vem sofrendo uma série de agressões e com o passar do tempo essas agressões vão ficando mais violentas até que chega a ocorrência do feminicídio. Então, por isso é muito importante que as mulheres se sintam encorajadas e que façam a denúncia, porque hoje, muitos dos casos de feminicídio, a mulher não fez nenhum registro, não tem nenhum registro anterior, mas ela já vinha sofrendo violência há muito tempo. Isso reflete no dado que você passou para a gente a respeito dos casos que não são oficiais, né, que não foram registrados. Então, esses números alarmantes que eu li aqui, pode ser que ele seja muito maior. Muito, muito maior. Esses dados não refletem a realidade dos casos de violência doméstica. A Hortência pode falar um pouquinho sobre o trabalho que os guardiões fazem de conscientização quando a pessoa ainda não tem coragem de fazer essa denúncia, né? A gente ainda sofre isso hoje ainda, Hortência. A mulher, ela ainda tem essa dificuldade, né? Não só a mulher, né? A gente sempre, né, viu agora recentemente a questão de a gente tem que meter a colher, sim. Ainda tem essa dificuldade ainda de chegar e a notificação dos casos de violência contra a mulher. Sim, estatisticamente falando, né, como a doutora Ellen falou, para cada caso, para cada mulher que denuncia, que chega a ter coragem de denunciar, 9 estão sofrendo em casa caladas, não estão denunciando. Por isso que é importante a gente estar aqui hoje, divulgar esse trabalho que a gente realiza aqui na comarca de Três Rios, justamente para encorajar as mulheres a denunciar, né? A gente, depois desse trabalho dos guardiões desde 2015, a gente recebe muitas denúncias pelo nosso WhatsApp. Mulheres que não têm coragem de ir na delegacia ou pessoas que a gente acompanha, que denunciam os vizinhos para a gente, e a gente começa a fazer um trabalho de fortalecimento, de encorajamento para essa mulher. Ela vai perceber que tem uma equipe que está preocupada com ela, que tem todo o judiciário a favor dela, assim, para que ela se sinta encorajada, para que ela se sinta fortalecida, para poder realizar o registro, né? E a gente vai sempre com uma cartilhinha da Lei Maria da Penha, explica para ela todo o processo, e justamente como você falou, as mulheres só percebem que estão sofrendo violência quando é a violência física. Quando a gente começa a falar dessas formas de violência mencionadas aqui, ela percebe que vive aquele ciclo, percebe que passou por todas aquelas formas de violência e só ficou sabendo quando foi a violência física em si. E conforme a gente está conversando aqui, muitas mulheres, provavelmente, que estão escutando agora, acabam se identificando com algum tipo de agressão, né? Exatamente. E a gente faz esse trabalho assim, no sentido de quebrar esse ciclo de violência, justamente para não chegar no feminicídio, né? O que a gente tenta evitar.
Eu vou dar um bolinho de intervalo comercial, são 8 horas e 24 minutos, a gente volta já já, e na volta a gente continua falando sobre esse programa Flor de Lótus aqui no 107 Verdade. Para você que está no Dial, a gente volta já, e para você que está no Facebook, a gente continua conversando com vocês, e caso você ainda não tenha, venha para o Facebook da 107, estamos tendo uma live, e aí durante o intervalo a gente continua conversando, tá bom? Sai daí não, é rapidinho, 2 minutinhos a gente volta aqui no 107 Verdade, tá bom? Antes eu tenho um recado para passar para você. Olha só, o que você vai fazer hoje à noite, hein? Então, venha viver uma experiência gastronômica, sentir emoções, aguçar o paladar e ter momentos incríveis. Vinhos, massas, pratos preparados especialmente para você. É o Espaço Gourmet do Rodolanches no Posto Ipirangão. O sabor irresistível de sempre. Traga sua família, seus amigos. Está aberto hoje a partir das 19 horas e fica na BR-040, quilômetro 17. 8h25, eu volto já já aqui no 107 Verdade. FM 107. 107 Verdade. Gente, para vocês que estão com a gente aqui no Facebook, primeiramente, obrigado pela audiência, por estar aqui conosco, né, no nosso Facebook, acompanhando essa pauta tão importante, né, que a gente precisa, infelizmente, no ano de 2019, século XXI, a gente ainda precisa estar falando sobre isso, mas vamos falar enquanto a gente não melhorar, não educar as nossas crianças para a gente ter um futuro mais promissor, um futuro sem violência doméstica, um futuro sem violência contra a mulher. Aproveito, Gui, para poder mandar um abraço para a Patrícia dos Santos Gentil, para Ana Maria Bastos, Renata Ragone, são as pessoas que estão acompanhando e comentando aqui na nossa live. E eu aproveito até para poder ressaltar o que o Gui disse, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Então, existem casos que vocês recebem informações através de vizinhos ou familiares? Sim, ultimamente a gente tem recebido bastante denúncias. A gente já tem o nosso disque denúncia da Polícia Militar, mas a gente tem o telefone funcional, é um celular que fica com a gente 24 horas, que a gente disponibiliza para as partes vítimas de violência, porque a gente orienta também o autor. Então a gente disponibiliza esse telefone para as partes, quando há algum caso de descumprimento, elas entram em contato com a gente, ou qualquer dúvida, qualquer orientação que precise ser fornecida, elas entram em contato. Então a gente divulga muito esse telefone. Então por meio desse telefone as mulheres têm denunciado, pessoas que a gente já acompanha, inclusive autores, denunciam os casos que eles ficam sabendo de que está acontecendo violência para a gente poder acompanhar. Vocês realizam um trabalho super bacana nas escolas, né, com crianças, adolescentes. Na prática, vocês escutam relatos dessas crianças e adolescentes sobre casos de violência doméstica na própria casa deles ou não? Sim, como a Márcia falou, né, no final da resenha, no final desse encontro que a gente tem com os adolescentes, sempre vem um ou outro procurar a gente, e até pelo telefone que a gente disponibiliza, depois eles entram em contato para falar, porque a gente pede para denunciar, para não ficar quieto. Além da gente tentar orientar em relação a não ficar num relacionamento abusivo, não aceitar um relacionamento abusivo, a gente orienta também nessa importância da sociedade de denunciar, que em briga de marido e mulher a gente tem que meter a colher, a gente tem que ajudar, né? E a gente faz essa conscientização também. Então eles sempre mandam mensagem, nessa casa acontece isso, e a gente começa a acompanhar. Esse trabalho que vocês realizam e o que a gente está fazendo agora, esse bate-papo, tem muito a ver com educação, informação. Eu acho que envolve tantas questões, né, para a gente poder ajudar e orientar a população, né? Exatamente. Quando a gente começou a fazer esse trabalho assim com grupo reflexivo, com chá de mulheres, a gente percebeu uma redução muito bacana nos índices de reincidência. Mas aí a gente pensava, poxa, a gente precisa prevenir novos casos, para que futuramente a gente consiga ajudar as pessoas que já estão no relacionamento abusivo. Mas para quem para a gente conseguir prevenir só nas escolas, só por meio da educação, de conscientização. Só complementando a Hortência, a gente acredita, né, que só através da educação mesmo que esse comportamento possa mudar. E quando você pergunta se os adolescentes, quando a gente vai à escola, faz diferença, a gente até gostaria de deixar aí depois, a gente tem um questionário que a gente distribui nas escolas, que é um questionário de identificação de relacionamento abusivo. Então, o adolescente responde ali se está num namoro, e aí diz se tem uma ou mais respostas sim, abre o alerta que você está num relacionamento abusivo, e aí já aconteceu em algumas escolas, após ver o questionário, esses adolescentes virem perguntar, mostrar celular, mostrar mensagem que aquele companheiro, né, que aquele relacionamento estava mandando, e aí eu já marquei no fórum, não, então vai no fórum, vamos conversar. Então, se a gente tiver a oportunidade de deixar, para depois ser uma oportunidade, e do outro lado do questionário, tem uma rede de apoio que
Pode estar procurando pelo telefone. Tem o telefone da violência doméstica, tem o telefone dos guardiões. Bacana. 8h29, 8h29, de volta ao 107 Verdade, agora unindo o live no nosso Facebook juntamente com o Daio, para você que está ouvindo a gente no 107,3 MHz aí, né, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, também pessoal através dos nossos aplicativos disponíveis para smartphones, né, tanto Android quanto iOS, e aí você leva a 107 com você aonde quer que você vá. Obrigado pela companhia e pela audiência. Então agora a gente volta tanto para o Facebook quanto para o Daio. Estamos juntos novamente. E a gente estava conversando lá no Facebook, você que estava no Facebook acompanhou a nossa conversa, a gente estava falando justamente, inclusive tem sobre a questão dos adolescentes, né, do trabalho que é feito nas escolas. E aí, inclusive, tem um questionário que é passado, né, aos alunos, né, que esse questionário justamente ele identifica, né, para que o adolescente, né, ele comece a identificar o que é um relacionamento abusivo. Seria isso, né? Exatamente, porque a violência, a agressão em si é fácil identificar que você está sendo agredido. Sim. Mas antes de chegar nesse ponto, que é onde culmina a agressão, essa adolescente já está num namoro onde, por exemplo, o namorado pode não querer que saia com a saia curta, não querer que ande com aquela amiga, enfim. São várias atitudes que, somadas, identificam um relacionamento abusivo. E esse questionário dá esses indícios para ela. Respondendo sim a uma ou mais questão, ela liga o alerta amarelo que ela pode estar provavelmente no relacionamento abusivo, e aí a gente já chama para orientar, para conversar, né, que ela tenha a opção de sair desse relacionamento antes que isso progrida e venha a ter culminar com a agressão física. Na parte de trás do questionário tem toda uma rede de apoios, né, telefone de rede de apoio, não é isso? Certo, tem o telefone dos guardiões, tem o nosso telefone do juizado e vários outros telefones, no NUAN, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher na Delegacia de Três-Rios, vários outros telefones que possam contar no caso de precisar de ajuda. E vamos deixar disponível hoje no site da 107. www.radio107.fm.br. Ao final da entrevista você pode ir lá que vai ter todas as informações. Ao final dessas palestras, normalmente o adolescente ele fica mais aberto a conversar, a falar, olha, eu quero mostrar alguma coisa. Normalmente acontece isso. Sim, quando a gente faz esse trabalho, a resenha juvenil, a gente não faz assim em forma de palestra só, né? Até porque assim, são adolescentes e a gente precisa buscar atenção. Então a gente faz em forma de dinâmica. Aí eles se soltam, é uma dinâmica participativa, as respostas são criadas através deles, entendeu? E aí eles ficam mais soltos, ficam mais desinibidos, para depois vir a procurar a gente e conversar sobre um relacionamento abusivo ou qualquer outra denúncia, né? Que seja de conhecimento deles. Eu poderia dizer que o machismo, ele é um dos principais... até mesmo acredito que o protagonista, de toda a situação de violência doméstica. Sim, a gente costuma dizer que os potenciadores de violência doméstica, um deles é o machismo, essa cultura machista que a gente ainda vive, né, de que o homem acha que a mulher é propriedade dele, e um índice altíssimo, que é 43% de ciúme, que causa violência contra a mulher. E esse ciúme muitas vezes está ligado ao término na relação. O homem tem dificuldade de aceitar que aquela mulher quer se separar ou que não quer mais namorar, e aí por esse sentimento machista de posse ainda da mulher, ele comete a violência. Muitos casos também são praticados em decorrência do uso de álcool e drogas, né? Às vezes a mulher chega lá, ele é um ótimo marido, o problema é só quando bebe, mas bebe todo dia. Então o problema é todo dia, né? Ele é um ótimo pai. Uma pessoa que bebe todo dia, chega em casa e agride a mulher, não pode ser um ótimo pai. Então ainda tem essa visão um pouco distorcida de às vezes a mulher fica se sentindo culpada por às vezes não está contribuindo financeiramente para ajudar a família, ou achar que está fazendo alguma coisa errada, que leva aquele homem a beber e a agir daquela forma, né? A mulher, ela nunca tem culpa por ser vítima de violência doméstica. A gente tem aqui algumas parcerias, né, com a prefeitura, através do CAPS, com a paróquia São José do Operário, através do Padre Medoro, que acolhem esses homens para tratamento abusivo de uso de álcool e drogas, que é um dos grandes motivadores, junto com a cultura do machismo e do ciúme, dos casos de violência doméstica. Eu sempre gosto de ressaltar, nesse tipo de entrevista,
que há uma preocupação, claro, em relação à vítima, mas o trabalho de vocês envolve também os agressores. E eu acho que esse é o ponto primordial. Porque a vítima, claro, ela precisa de apoio, mas o problema está com ele. E por isso que a gente tem que realmente criar ações para poder combater esse tipo de comportamento, né? Se a gente não tiver nenhuma conduta em relação ao agressor, ele vai terminar aquele relacionamento, a vítima vai estar protegida, mas ele vai iniciar um outro relacionamento e vai ser um relacionamento agressivo, porque ele vai manter a mesma conduta, o mesmo comportamento, né? A gente tem alguns casos que a gente consegue um tratamento até psicológico para esse agressor. A gente tem uma parceria também com a Secretaria de Educação e são disponibilizadas vagas em cursos profissionalizantes, 4 vagas são destinadas para autores de violência doméstica, né, para que ele tente também uma transformação, uma mudança na sua vida. A gente tem que dar condições, porque às vezes aquele agressor foi criado, viveu dentro de um ambiente de violência doméstica e acredita que aquela sua conduta está certa, né? Não tem noção de quão prejudicial é aquele comportamento que ele tem dentro da família. Então, a gente faz esse trabalho no grupo reflexivo de conscientização e, a partir dali, a gente tenta dar condições para ele que tenha uma mudança de personalidade e passe a ter relacionamentos de forma diferente. E na prática funciona? Na prática funciona. A cada grupo reflexivo, no primeiro dia, a gente preenche um questionário onde é perguntado, é esclarecido isso e perguntado. É espontâneo, não é obrigatório. Aqueles que se interessam, passam o nome, a doutora Ellie faz um ofício, manda para a secretária de Educação, que reserva essas vagas. E a gente já teve vários casos de que participaram e de que gostaram e que fizeram aí, assim, a inserção no mercado de trabalho, aí a gente não chegou até lá, eu não sei te dar essa informação. Mas eles participam e essa vaga está lá dentro dessa parceria garantida. E eu acho que para mudança de comportamento, sim, porque o que acontece? Muitas vezes a violência acontece, está desempregado, junto ao álcool e à droga, e aí começa esse ciclo de violência. E no momento que ele começa a se sentir de alguma maneira valorizado, começa a perceber que ele pode ter um espaço, ele vai mudar essa atitude, esse comportamento, buscando uma meta na vida dele, né? Porque na maioria das vezes ele está ali perdido, sem ter uma perspectiva futura. Sobre a volta deles, né, no próximo grupo. Isso, é interessantíssimo, porque o nosso feedback no grupo reflexivo se dá da seguinte forma, né, uma das formas. A gente, a cada último grupo, convida aquele autor que sentir o desejo de, no próximo grupo, ir dar o depoimento. E sempre o feedback é muito positivo. Sempre no grupo que está iniciando, vai alguém do grupo anterior contar a sua experiência do grupo, dizer como foi importante ouvir aqueles temas que eles escutam sobre a violência doméstica, sobre o ciclo da violência, sobre emoções, como gerir essas emoções. Então, eles vão e dão esse depoimento positivo. O índice também de reincidência dentro do grupo é um índice que diminuiu. A gente está agora, acho que a última 6,8%. Então, assim, é interessante, a gente consegue perceber daí o resultado. E nas próprias audiências, né, doutora Ellie? Às vezes eles chegam na audiência e colocam assim, às vezes a mulher vai falar e diz assim, não, depois que ele entrou para esse grupo, ele está outra pessoa e tal. Claro que a gente não acredita, né, naquela situação assim da mudança completa em 100%. Mas até se o fator for cultural. For cultural, né? Mas claro que tem toda uma sensibilização, porque muitas vezes o desconhecimento também leva à agressão. E ali eles começam a entender do comportamento deles. O que é essa dificuldade de controlar aquela emoção, raiva, naquele momento. E aí, todas essas palestras, a gente não chama muito de palestras, todas são voluntários. Até gostaria de aproveitar o espaço para agradecer, porque a gente fica na linha de frente do programa, mas tem toda uma equipe de apoio, né? E a gente trabalha o grupo reflexivo com profissionais do município voluntários, médicos, psicólogos, policiais, que vão lá falar sobre diferentes temas voluntariamente. Ele acontece às segundas-feiras, de 6 às 8, no Tribunal do Júri, e a partir desses profissionais capacitados para falar de cada tema, esses autores passam a ter conhecimento de muitas coisas que eles desconheciam. São 10 encontros, né? No primeiro encontro eles chegam muito resistentes.
pelo que a gente acompanha, na metade do grupo, eles já estão aceitando, já estão, às vezes, agradecidos por estar participando e ter uma nova noção do que acontece no processo de violência doméstica. Porque no processo a vítima é o fator principal. Então, o homem se sente, às vezes, no processo ainda mais prejudicado. Então, no grupo reflexivo, ele tem todo um espaço e uma noção do que realmente acontece durante o processo, sobre a Lei Maria da Penha, sobre vários temas. Acho que um outro ponto que a gente precisa sempre passar, acho que as informações, vocês me corrijam se eu estiver errado, por favor, é que a violência normalmente, culturalmente, ela acaba, por muitos anos, foi ligada à questão de baixa escolaridade ou de questão de renda familiar. Mas não, a violência doméstica ela acontece em qualquer nível de escolaridade, em qualquer nível social, né? E por isso que é muito importante a gente ampliar cada vez mais a voz e essas informações, porque a violência doméstica ela está em todos os lugares, né? Mas a gente percebe que nas classes mais altas a denúncia é muito menor, porque tem ainda a vergonha, né, o medo de ser julgada perante a sociedade. A gente vê mulheres, né, principalmente em cidades pequenas, onde... Tem mais dificuldade ainda, né? As pessoas ficam muito preocupadas sobre o que o outro vai falar, né? Só que ninguém está vivendo o que você vive, né? A gente tem que se deixar de se preocupar com o que o outro pensa ou vai falar sobre a gente e viver com mais dignidade, né? Isso é muito importante, a gente percebe isso. Principalmente nesses casos de violência patrimonial, violência psicológica, que numa classe social mais elevada as mulheres têm mais dificuldade, né? De fazer essa denúncia. Tem mais uma informação aqui do Atlas da Violência. Em 28,5% dos homicídios de mulheres, as mortes foram dentro de casa, o que o IPEA relaciona a possíveis casos de feminicídio e violência doméstica. O IPEA mostra ainda que a taxa de homicídios de mulheres negras é maior e cresce mais que a das mulheres não negras, né? Entre 2007 e 2017, a taxa para as negras cresceu 29,9%, enquanto a das não negras aumentou apenas 1,6%. Existe uma diferença muito grande em relação a mulheres negras e mulheres brancas, falando de violência doméstica. Por que se dá essa diferença? A gente não tem nenhum dado referente a isso. Por que essa diferença, né? Geralmente, percentualmente, aqui a gente em 3 dias não tem essa... Não é uma realidade nossa. Não é a realidade nossa. Na verdade, assim, a gente faz o levantamento estatístico lá no Batalhão dos Guardiões de todos os atendimentos nossos, desde quando a gente começou. E aqui, a maioria é branca, das mulheres que a gente atende. A gente não tem nenhum caso de feminicídio, então não dá para relacionar ao feminicídio. Mas os atendimentos, a maioria é mulher branca. Certo. E os autores também, a maioria homens brancos. Uma criança que vive a violência doméstica em casa, ela pode ser um futuro agressor? Sim, essa repetição de comportamento, ela é estatisticamente mostrada, né? Se você vive num ambiente hostil, de violência, se você vê seu pai bater na sua mãe, né? Ou seu padrasto bater na mãe, enfim, você tende a copiar aquele modelo, né? Com exceções, mas a grande maioria sim. E esse é um dos motivos do nosso trabalho junto às escolas para tentar fazer esse tipo de sensibilização. E mostrar que isso não é natural, não é normal. E a mulher, que também, a filha mulher, né? Que vive, que é criada num ambiente de violência doméstica, ela tem uma tendência maior a aceitar um relacionamento agressivo, um relacionamento abusivo, por achar que aquilo é natural. Dessa questão até não foi um caso de feminicídio, mas pelo desenrolar da história que a gente foi acompanhando, esse caso do ator, né, lá em São Paulo, né, que o pai assassinou Rafael Miguel, né, que inclusive participou da novela, se eu não me engano, foi Chiquititas, e aí a filha, né, e a esposa e a própria mãe, depois, alguns relatos, né, por exemplo, a própria menina, né, que era a namorada do Rafael, ela não conhecia a família do pai, ela não conhecia a avó, não a conhecia.
né? E a gente viu ali o quanto aquilo era um relacionamento extremamente abusivo, né? Ele se sentia proprietário da filha, tanto que não aceitava aquela não aceitava aquela situação. Então, assim, a gente tem cada vez mais gente realmente conversar, né, modificar essa forma machista patriarcal que a gente vê culturalmente, não só no Brasil, né? Isso não é uma estatística, infelizmente, só no Brasil, né? E principalmente denunciar mais, entender que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Salvar vidas. Podemos salvar vidas, isso salva vidas, né? E a gente precisa mudar essa nossa forma, que isso é uma responsabilidade nossa, né? A gente começar a fazer, como já vem fazendo, né, com essas ações como Flor de Lótus, como o Guardiões da Vida, para que a gente tenha um futuro com menos violência doméstica. Falando em Guardiões da Vida, eu gostaria que a Sargento Hortência falasse um pouco sobre o trabalho realizado aqui em Três Rios e na região. Então, a gente começou o trabalho Guardiões da Vida porque era um desafio para a Polícia Militar prevenir esses casos de violência doméstica. A Polícia Militar trabalha como forma de prevenção, né? Por isso que a gente trabalha fardado, com a viatura ostensiva, para prevenir que o crime aconteça. Só que os crimes que acontecem dentro das residências era muito difícil para a gente prevenir, justamente por não ter como patrulhar dentro das residências teoricamente. Até que surgiu os Guardiões da Vida justamente para a gente fazer esse trabalho dentro das residências. Então, assim, a partir do momento que a gente tem conhecimento de algum caso de violência, seja por meio da delegacia, né, através do NUAN, que a gente recebe todos os ROs, seja por meio de denúncias anônimas para a gente no Disque Denúncia ou agora pelo funcional, a gente começa a fazer um acompanhamento às partes vítimas às partes relacionadas a esse acontecimento, né, de violência. O autor ele é orientado em relação à lei, em relação às penalidades, e a mulher é orientada no sentido de saber os seus direitos, como funciona as formas de violência, para que ela se sinta fortalecida para denunciar. Então a gente faz esse trabalho de encorajamento, de orientação ao autor, para que as partes deixem de viver um relacionamento. E mesmo quando as mulheres denunciam ou não denunciam, mas querem permanecer no relacionamento, porque infelizmente é uma realidade. As mulheres pai dos filhos, então elas têm uma dificuldade de sair desse relacionamento, que elas não aceitem um relacionamento abusivo, que elas permaneçam no relacionamento se quiserem, se assim quiserem, mas que elas não aceitem, que elas se sintam fortalecidas para não aceitar um relacionamento abusivo. Então a gente faz esse trabalho de orientação e além da fiscalização das medidas protetivas, né? Toda medida protetiva que é deferida pela doutora Ellen, a gente começa a fiscalizar, né? Para ver realmente da efetividade essa medida protetiva. Quando vocês, policiais, estão lá tentando fazer esse apoio realmente com a vítima, ou até mesmo com a comunidade, vocês perceberam no início uma certa distância da comunidade, tiveram esse trabalho de aproximação das pessoas? Porque, na verdade, assim, a gente tem a visão da Polícia Militar repressiva, né? De ir lá reprimir. E quando eles percebem que a gente está indo lá orientar, porque, na verdade, assim, a gente faz esse trabalho, se houver descumprimento de medidas, se houver necessidade, a gente vai prender. Mas, no primeiro momento, a gente vai orientar, para que não haja o descumprimento. Então, eles percebem que tem uma diferença, né? Eles não vêm me prender, eles vêm me orientar. Então, a gente é bem recebido até pelo autor, inclusive. As mulheres se sentem mais seguras, se sentem fortalecidas, elas sabem que tem o telefone que elas podem chamar a qualquer momento. E o autor, ele se sente orientado, ele percebe que a gente tem a intenção de orientar e não de prender. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Como a gente abre uma caixa e tem várias dúvidas, por mim eu ficaria aqui mais tempo, porque eu tenho a sensação de que tem muito mais coisa para a gente poder discutir e falar. Mas já fica o convite para vocês retornarem aqui, porque a gente sabe da necessidade de falar sobre violência doméstica. Nós gostaríamos de agradecer o convite, a possibilidade de estar falando para a população triense, esclarecendo sobre um assunto tão pertinente. E gostaríamos de deixar um convite, porque em agosto vai acontecer aqui o Agosto Lilás, que é o mês da campanha de combate à violência contra a mulher. Como a doutora Elia havia dito, é o mês que a Lei Maria da Penha faz aniversário, 13 anos, e o Flor de Lótus vai estar desenvolvendo com parceria aqui dentro de Três Rios um evento na Praça São Sebastião, no dia 7 de agosto, que é o dia da lei, e onde a gente vai ter o ônibus Violeta, que vem do Rio, onde a gente vai estar podendo receber denúncias, vai estar podendo dar orientações, vão ter vários eventos acontecendo. A gente gostaria de aproveitar e deixar o convite para a sociedade, para que compareça para São Sebastião nesse dia. Eu queria também agradecer o convite, né? É muito importante a gente ter essa oportunidade de divulgar
a Lei Maria da Penha, o trabalho do programa Flor de Lótus, e convidar as pessoas. A gente tem uma página no Instagram, @programa Flor de Lótus, onde a gente divulga, dá orientação dos casos sobre os tipos de violência, como identificar a violência, como proceder no caso de registro. Então, lá tem bastante orientação sobre violência, sobre os tipos de violência. Eu convido a todos para conhecer lá a nossa página. Eu queria também agradecer, a oportunidade de a gente estar aqui divulgando esse trabalho e me colocar à disposição. Qualquer dúvida, qualquer orientação que o pessoal que estiver escutando queira fazer, qualquer denúncia, a gente disponibilizar o telefone dos guardiões, e a gente tem lá diariamente uma policial no batalhão para poder receber essas pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem procurar a gente lá. Pode falar o telefone, você pode ligar, é o 99226-5886. 99226-5886. Esse telefone é o WhatsApp também, então qualquer dúvida pode enviar mensagem que a gente responde. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês e agradecer mesmo, porque com certeza com ações como essas a gente vai ter um futuro promissor. Obrigado, viu?